Olá, bem-vindos de novo ao nosso programa em língua portuguesa ao caminho. O meu nome é José Bernardo e aqui de novo na Igreja de São Paulo em Brookfield, aqui estamos de novo para mais um programa Café com José. Aqui tenho o meu café, sem não pode falhar. Este é um programa, como sempre me refiro, em língua portuguesa. O objetivo é levar a mensagem do Evangelho àqueles que estão perdidos e, portanto, e sobretudo também edificar aqueles que precisam da palavra para, como Jesus disse, o homem não pode viver só com o pão, tem que viver com a palavra que sai da boca do Senhor. Portanto, foi a palavra que veio dos seus lábios, não é minha, portanto está escrita na palavra de Deus. Vamos lembrar-se um bocadinho, ou recapitular aquilo que falámos na semana passada. Portanto, falámos sobre as promessas de Deus, falámos sobretudo das promessas de Deus à nação de Israel, sobretudo as promessas que já foram cumpridas, como sobretudo atualmente, desde 1948, e como aplica-se na parte espiritual a nós próprios, não só as promessas, porque não podemos ter o Novo Testamento sem o Antigo. Portanto, e Jesus, a Bíblia aponta sobretudo para ele, desde o princípio ao fim, aponta para o Messias. E, portanto, se tiramos a parte, a fundação daquele que vinha cumprir as profecias, como hoje vamos falar, portanto, não tem cabimento. Portanto, precisamos do velho e do novo, portanto, e sobretudo, portanto, desenvolvemos as promessas e, sobretudo, como fazemos, a aplicação às nossas vidas, que é precisamente o ponto principal da palavra de Deus. Não só isso, mas sobretudo isso. Hoje, por sua vez, vamos falar aí está da Nova Aliança, que foi muitos séculos antes de ser cumprida na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o profeta Jeremias profetizou isto, portanto, muitos anos, quando cerca de 600 anos do Nosso Senhor Jesus Cristo vir a esta terra. E, portanto, vou ler esta passagem muito importante, como esta e várias na profecias do profeta Jeremias. E já tenho a minha Bíblia no capítulo 31 e vai falar, portanto, sobre a nova aliança. Portanto, a primeira promessa foi à casa de Israel e à casa de Judá, e depois aplica-se também a nós, os gentios, que viríamos a fazer parte da promessa. A Bíblia diz, vou começar, portanto, é Jeremias 31 e vou começar mesmo no verso 31. E a palavra diz-nos: dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Porém, será diferente da que concluí com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito. A aliança que violaram, por isso os rejeitei. Esta será uma aliança que farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor, portanto a palavra do Senhor. Imprimirei a minha lei e gravá-la-ei no seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Ninguém ensinará mais o seu próximo ao irmão, dizendo: aprenda a conhecer o Senhor. Todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor, pois todos perdoarei as suas faltas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Palavra do Senhor. E, portanto, como eu me li aqui nesta passagem muito importante, as promessas que Deus nos deu sobre Jeremias, uma das que veio agora à minha ideia, portanto, ele diz que nunca mais se lembrará dos pecados. Portanto, qual é a base disso? A base disso, portanto, Deus, se formos ver na antiga aliança, quando os sacrifícios foram oferecidos no templo, desde que Israel esteve no deserto, portanto, depois, quando se lembram, pecaram quando ergueram o bezerro de ouro, e, portanto, e a partir daí, portanto, o Senhor ordenou a tribo dos levitas, a única tribo que poderia fazer o serviço na tenda, que na altura não havia o templo, mas tinha uma tenda portátil onde estava a arca da aliança, e, portanto, e quando se deslocavam, portanto, mudavam essa tenda para outro lugar, conforme iam andando no deserto.
e portanto o sacrifício teria de ser feito por um pristo levita e portanto que entraria na, na, na presença do Senhor, que era a mais parte do o lugar que se chamava em inglês o Holy of Holies, ou portanto a parte do templo mais consagrado ao Senhor, e portanto aí o pristo, o sumo sacerdote, poderia ir uma vez por ano, portanto no dia do atonamento, que era o diz-se em Hebrew Yom Kippur, que é o dia do atonamento. E portanto, vamos começar, isto foi só um exemplo, portanto, para a razão que o Senhor não se lembrava, mas todos os anos eles tinham que fazer isto, portanto os pecados eram lembrados, eram perdoados por um ano, mas eram lembrados. Mas com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, a fundação com o seu sangue, portanto, os pecados foram esquecidos, portanto estão cobertos no seu sangue. Por isso é que Deus não se lembra mais dos pecados, porque o pagamento já foi feito. É isso que eu me queria referir. E portanto vou começar a antiga aliança violada pelo povo hebreu, portanto, como eu li nesta passagem de Jeremias, será substituída por uma nova aliança. A fundação desta aliança é Jesus Cristo e, portanto, a Bíblia diz-nos, portanto, nos Hebreus, portanto, um livro que fala, portanto, do mundo do sangue e, portanto, os sacrifícios e o seu cumprimento na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, mas, portanto, o nosso sumo sacerdote, portanto, representa aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu um sacerdócio muito tanto mais elevado, quanto ele é o mediador, portanto, de uma nova aliança, mais excelente, a qual foi estabelecida em melhores promessas. Portanto, isto é revolucionário, portanto, a primeira, como só levitas poderiam ir ao templo, portanto, mas com a destruição do templo em 70, no ano 70 da nossa era, portanto, a parte dos levitas, essa tribo deixou de existir, porque o priesthood ou o sumo sacerdote em Israel acabou porque não tinham mais tempo para oferecer sacrifício até o dia de hoje. Portanto, isto é uma revolução envolvendo não somente, portanto, a promessa não só é para Israel e para, portanto, nessa altura, e a tribo de Judá, para Israel, nessa altura, estava dividido em reinos, o reino do norte chamado Israel e o reino do sul chamado Judá, e, portanto, também isto, portanto, oferece uma única pessoal relação com o nosso Jesus Cristo, portanto, especialmente a nós, com as suas leis gravadas no coração, portanto, como Jeremias, portanto, a primeira lei era gravada foi em madeira, depois foi em pedra, essas estavam e depois então esta é a promessa, portanto, por óleo e o Espírito Santo serão gravadas no coração, como eu li nesta passagem de Escritura. Portanto, o Jeremias avançou, portanto, viu ou teve uma visão longínqua daquilo que viria a ser Jesus Cristo, que viria a cumprir esta promessa. Jeremias olhou adiante para o dia em que o Messias, Jesus Cristo, viria a esta terra e, portanto, estabelecer esta nova aliança. A Bíblia diz-nos, portanto, isto foi quando o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído e, portanto, estabeleceu esta aliança, que no dia ou a noite, o dia antes da sua morte, que viria a fazer, mas ele, portanto, fez isso nessa noite, quando celebrou a festa da Páscoa, a passagem, portanto, e ele, tanto quando se lembraram da Páscoa judaica, que foi como primeiro com a Páscoa judaica, como a ovelha foi sacrificada, portanto, o Deus disse aos israelitas: ficarás dentro da casa, e com o sangue da ovelha pusarás nos linteiros das portas e nas ombreiras, e portanto ficarás dentro da casa e comereis a ovelha, e o anjo da morte passará sobre as vossas casas, e quando eu ouvir o sangue da ovelha, passarem por cima, portanto não serás julgados. E portanto, e do mesmo modo nosso Jesus Cristo foi a ovelha, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, portanto, da mesma modo seria a nova Páscoa. E portanto, a Bíblia diz-nos que foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, é aquilo que aos domingos na Eucaristia celebramos, e diz-nos, tomando uma taça, Jesus quando na festa da Páscoa deu graças e disse: tomai e reparti entre vós. Depois da ceia fez o mesmo com o cálice, dizendo: este é o cálice,
é a nova aliança no meu sangue, que será por vós se vai derramar. Isto foi tirada do Evangelho de São Lucas. E para nós hoje, portanto, naquela altura que Jeremias escreveu, portanto, ele nunca nos experimentaram, mas, portanto, isto nós já temos hoje o Novo Testamento, mas na altura eles não tinham, portanto, para nós hoje esta aliança está aqui e, portanto, nós temos a oportunidade para começar de novo e estabelecer uma permanente relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isto foi uma das razões porque é que ele veio a esta terra, porque nós estávamos separados de Deus e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando, portanto, morreu na cruz, ele abriu o caminho para o Santo dos Santos, como eu me disse, portanto, onde somente o sumo sacerdote poderia ir. Essa porta está aberta para nós também. Para resumir ou concluir os pontos altos desta mensagem, portanto, os novos corações, como o Jeremias disse, que imprimirei as minhas leis nos seus corações. Portanto, primeiro a lei foi imprimida em pedra, portanto, a lei introduzida pela pessoa do Espírito Santo é que nós, portanto, isso é que se refere a nossa, portanto, essa nova promessa da nova aliança. Jeremias profetizou que depois da destruição do templo e da nação, portanto, isto aconteceu no ano 586 a.C., quando o Império da Babilónia destruiu a cidade e portanto, a cidade queimou, o templo foi destruído. Deus prometeu que enviaria um novo pastor ou um Messias e, portanto, um Messias ia liderar ou guiar o povo no novo futuro. Portanto, a nova aliança é o dia novo da esperança, portanto, a nossa esperança agora, na esperança não só para esta vida, mas a esperança para a eternidade, é essa a nossa esperança. Jesus iria cumprir esta profecia, transformando os corações e, portanto, do novo coração, portanto, que a lei do Espírito Santo, portanto, quando o crente acredita em Jesus Cristo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, vem estabelecer-se ou ter a casa entre nós e, portanto, é que nos vai guiar para viver a vida cristã. Nós podemos ter a esperança para ter um coração novo para amar a Deus, portanto, a transformação ou a renovação, portanto, pelo Espírito Santo. Acreditando que a primeira coisa que temos de fazer é acreditar em Cristo para nos salvar, e, portanto, o arrependimento, para acreditar, temos que arrepender dos nossos pecados, é isso que eu faço no fim de todas as mensagens. Alegrando-se no novo coração, que é uma dádiva do Senhor, portanto, em Cristo Jesus, e, portanto, Jesus disse, isto foi, portanto, quando estava teve aquele confronto com os fariseus e os saduceus, e Jesus disse-lhes, em verdade, ele por duas vezes, quando o nosso Jesus Cristo diz duas vezes a mesma palavra, portanto, há uma coisa importante que ele nos quer comunicar, e disse-nos, em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica na sua casa para sempre. Portanto, mas o filho fica, portanto, ele está-se a falar a si próprio. Portanto, se o filho vos libertar, sereis realmente livres. Portanto, isto é uma hora que promessa, portanto, se o Senhor nos libertar, o que é que ele diz no seu palácio? Estão libertados. O que é que ele nos libertar? Como o escravo, nós somos escravos do quê? Do pecado, como ele nos diz. Portanto, o que é que ele diz? Portanto, todo aquele que permanece no pecado é escravo do pecado, mas ele, quando pagou pela sua morte, a vida, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu, portanto, é que nos libertou da escravidão. E quando o aceitamos como nosso pessoal salvador, portanto, nunca mais seremos escravos, mas filhos da adopção, portanto, como filhos, como nos diz nos Romanos, seremos crianças ou filhos do Senhor por adopção, porque o único Filho de Deus é nosso Jesus Cristo, portanto, nós somos adoptados porque Ele próprio nos adoptou à sua família. E, portanto, se o Filho vos libertar, sereis realmente livres. E, portanto, esta é a alegria da mensagem do Evangelho. E, portanto, isto só teve lugar quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio a esta terra há cerca de 2000 anos atrás. Para ser libertado e ser livre, o que é que eu tenho que fazer? Como nos diz exatamente Jeremias na sua passagem 31, temos que ir ao arrependimento.
porque a penalidade já foi paga há cerca de 2000 anos. Como é que eu sei se a penalidade foi paga? Exatamente com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que ele, como a ovelha libertou os israelitas de serem mortos, do primeiro do primogênito ser morto, como aconteceu os primogênitos do Egito, e os israelitas não foram atingidos quando puseram o sangue da ovelha no lintel e comeram a ovelha durante essa noite, foram protegidos e o Senhor passou por cima do julgamento. Quando nós estamos debaixo do sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, nós também não estaremos livres do julgamento e protegidos. E, portanto, a pergunta é: estás debaixo do sangue ou ainda estás nos vossos pecados? Portanto, a única maneira de sermos libertados é acreditar no nosso Jesus Cristo, que Ele foi o único, o Messias que morreu por nós. E quando se arrependemos dos nossos pecados, por isso é que Ele pagou a penalidade do pecado, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando eu sou, portanto, o caminho para esta vida e o caminho para a eternidade, exatamente, é isso que Ele quer nos dizer na sua palavra. Quando nos arrependemos, o Senhor vem à minha vida, eu sou um pecador, eu quero me arrepender dos nossos pecados, dos meus pecados, e ter uma relação pessoal com o Senhor, e portanto vindo à minha vida e quero ter quando esta vida terminar, um lugar no vosso eternal reino. Foi isso especialmente que o Senhor veio aqui para esta terra, para nos abrir a porta. Ele também disse: a porta, o porta das ovelhas, quem entrar por mim encontrará a passagem no Evangelho de São João. E portanto, esta vida nunca sabemos quando acaba. Um dia, quando acabar, ter a certeza que o sangue da ovelha do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, está-nos a cobrir ou está-nos que é o mesmo que a palavra em hebreu, que é Deus Yom Kippur, que é o dia de atonamento. Portanto, esse atonamento foi feito já por nosso Jesus Cristo há cerca de 2000 anos. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Nunca quero também deixar de nenhuma das nossas mensagens de orar para esta nação, que é o estado em que tudo se encontra, pelo Presidente, pelo Senado, pelo o Congresso, e que Deus deu sabedoria e que a estes homens e mulheres que estão à frente da nação. Portanto, também os governadores deste Estado, os governadores e, portanto, os presidentes das autarquias e a polícia, os bombeiros que exercem a autoridade e nos protegem. Portanto, Deus comanda-nos, é uma ordem que nos dá para orarmos por eles. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Aqui estarei de novo, se Deus quiser, na próxima semana, com uma outra mensagem em português e em inglês. E até lá, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is João Bernardo, and once again I have my coffee here, and we finish another of our videos of the program in Portuguese, Café com José. Oh, that's why I was drinking the coffee. This is a program I'll mention in Portuguese language and English. The purpose of this message is to take the message of the gospel to the people to come to the knowledge, the saving knowledge of our Lord Jesus Christ, and to build the faith of those they already are in this kingdom, and those they need especially this time you live, fortitude, endurance, and the courage to live the Christian life and to keep walking with our Lord Jesus Christ. Today we speak last week about the promise of God to the nation of Israel as a geographical a land, and the promise to spiritualize not only for Israel and for the Gentiles too, and our Lord Jesus Christ fulfilled those prophecies today in the church age, and we become members of the people of Israel by the life, death, and resurrection, and the members of the
of the promise like the God gave it to the nation of Israel. And this was accomplished by our Lord and Savior Jesus Christ. And today you have the title of the message today is the New Covenant, and it was foretold by another great prophet of the Old Testament, and his name is Jeremiah. Jeremiah foretold about the New Covenant, especially the time we live today, and he told that about 600 something years before Christ come to this earth. And I got read from Jeremiah 31, the verse from 31 to 34, and Jeremiah talk about, and he talk about in the other chapter about the days we live today. And he start like this: the days are surely coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. I will not be like the covenant that I made with their ancestors, when I took them by the hand to bring them out to the land of Egypt, a covenant that they broke. Thou I was their husband, says the Lord. But this is the new covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and will be their God, and they will be my people. No longer shall they teach one another, or say to each other, know the Lord, for they shall all know me, from the least to the greatest, says the Lord, for I will forgive their iniquity and remember their sin no more. The word of the Lord. So, especially in this last verse, the Lord said, I will not remember their sin no more. You see, the base God, we can start, as I mentioned, the blood of a lamb, when the God saved the Israelites for the death of the firstborn of Egypt. So they, as you know, they put I mentioned a few times here in this program, they put the doorpost, the God or command them, you kill a lamb and you put the blood of the lamb in the doorpost of the house, but you remain inside of the house and eat the lamb, and you be protected when the angel of the judgment to come from to the firstborn of Egypt. I pass over. If you see the same way the Lamb of God will take away the sins of the world, He come, and we are. If you are under His blood, that's the mystery of the blood. It started right away in the 3,500 years ago. That's long time ago, and it was fulfilled in the person of Jesus Christ. And to start this message today, so this is the title of the message is the New Covenant, and as I read in this passage, the old covenant broken by the people will be replaced by the new covenant. The foundation of this new covenant is Jesus Christ, and the Bible says, but our priest is taken from the book of Hebrews, is Jesus. Is given a ministry that is far superior of. He talk about the ministry of the Levites. So the ministry of Jesus Christ is a way superior of the Levites to the ministry of those who serve under the laws of was the Levite priesthood. For this is the one who guarantees for us a better covenant with God based on the better promise. This is like revolutionary because is involving not only Israel, and this was the promise to house of Israel. Israel by that time, when Jeremiah foretold, Israel was divided into kingdoms. Was the north was Israel and the south was Judah, and but this house extends to the Gentiles. The promise to by indwelling of the Holy Spirit. The Lord is, I put my laws in their hearts. So where I gonna put law in the person of the Holy Spirit? So it was fulfilled in Jesus Christ. And he tells us, after I ascend into heaven, I send you the counsel, I send you the Spirit I promised to you. So was fulfilled not only his promise, he fulfilled, and when he ascended into heaven, he fulfilled another prophecy when he sent the Holy Spirit. So this offers a unique personal relationship with God and Himself, with the laws. Nothing
inscribed in the, on our heart instead of stone. And Jeremiah was looking forward, like he have the vision of the future when our Lord Jesus come to the earth to fulfill this, the what he foretold like 600 years before. Jeremiah looked forward to the when Jesus will come to establish this covenant. When Jesus fulfilled was in the day they betray him and he was arrested in the Mount of Olives. Was when he celebrated the Jewish Seder or the meal, the Paschal meal. Then he took the cup of wine. And that's what we celebrate every Sunday when in the Eucharist celebration. When he had given thanks for it, he said, and he give thanks and share with it among yourselves. And after supper, it's very clear. After supper, or after they eat already the meal, the Passover meal, he said. He took another cup of wine and he said, "This is wine is a token of God's new covenant to save you. Agreement sealed with the blood I will pour out for you." So Jesus Christ, he tell, with my blood I'm gonna seal this covenant. What he sealed when he died on the cross and he shed his blood. For us today, this covenant is here, but by the time Jeremiah foretold, Jeremiah they never saw the new covenant. But if you have like a foreshadow of that, like a visionary, we have the wonderful opportunity today to make a fresh new start, and establish a permanent personal relationship with God. So, who is accomplished by our Lord, and to resume this message. Jeremiah promised to a new heart, not the hearts of stone, but a new heart, to love God. And Jeremiah predicted that after the destruction of the nation, and was in this lifetime, and when the empire of Babylon, Nebuchadnezzar destroyed not only the nation, the temple was more, and God will send a new shepherd, and there was fulfilled that in the 586 before Christ, and was again when the Titus destroyed the temple in 7 AD. So the Levite priesthood never since exercised their functions as work in the temple, because they have no temple, they can offer sacrifice, so no more priesthood. So the Messiah will lead them in the new future. This was accomplished of our Lord Jesus, a new covenant and a new day of hope. The day of hope. The day of hope is not only this life, but it will be the day when you and I will meet the Lord face to face. And as I mention always in the end of our program, or you die before, or you meet us. So that's our blessed hope. You all accomplish this by changing their sinful hearts, that's into hearts that love God. So Jesus said, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, and that's accomplished that by the work of the Holy Spirit. Trusting Christ to save us, and repenting. The only way, as I mention all the time, to be right with God, you gotta repent our sins, because Jesus always paid the penalty about 2,000 years ago. And we rejoice in your heart, and that God's gift in Christ. Jesus said to finish this message, very, very powerful. I assure you that everyone who sins, there he goes, will become a slave of sin. A slave is not permanent member of the family, but the son is part of the family forever. So, if the son sets you free, you will be free indeed. What a promise. So Jesus already, let me try explain this, Jesus said, if you keep on sinning, you will be a slave always of sin. But I paid that penalty about 2,000 years ago for you not to be a slave no more.
when you accept him as your personal savior, or you're not going to become a slave, but you adopt as his child. So what is Jesus? He said, if I set you free from disease of sin, free from slavery, you become adopting God's family and a member, and you stay. If your son set you free, you'll be indeed free forever, and you'll be part of the family of God. This is a powerful. This take from the Gospel of John. We become a son of God. You become not the son of God, or the only son of God is our Lord Jesus Christ. But you become Jesus adopted us by life, death, and resurrection, and he is ascension into heaven. He adopted us to become his children, and that's exactly what this passage in the Gospel of John means. So this was the message for this week. I don't want to finish any of our messages. This was pretty much about the foundation. The reason our Lord came here because you are hopeless. Our way as the Lamb of God saved the blood, the Israelites, about in that time when Jesus came here 3,500 years ago. The Lamb of God sent by our Lord to this world, paid the penalty by his blood. He covered us from the disease of sin, like our Lord. He set us free. Set us free in this life to have a personal relationship with him, and set us free from eternity to have a place in the kingdom he prepared for us, as he promised in the Gospel of John. I enter in this kingdom. A prayer like this: Lord Jesus, forgive my sins. Sin separate me from you. You pay the penalty, so accept me as your child and member of your family. And you can have a personal relationship with Lord in this life, and when this life ends, you have a place with him for eternity. I want to pray. I never finished for this nation. As you know, the way every corner you see, you just hear the news, you know this nation needs prayer. And I pray special for the leaders, for the president, from the Senate to Congress. Those they exercise authority over us, because the Bible commands us that our governors, our mayors of the towns, our police, our firefighters, and those to protect us. The doctors, they work in pro this pandemic goes global, and the doctors, nurses, and those who put their lives in the line to not only to minister to the people who are sick, and they put their lives themselves to serve them, and we pray for this nation. The God, as the book of Numbers 7:14 said, if my people, they call by my name, to repent of their iniquity, and they call him by my name, I forgive their iniquity, and I heal their land. And this land, they need a lot of healing. So this was the message for this week. And I pray you have a nice week again. And we promise you come here, you will be here again next week with another message in Portuguese and English. Until then, God will richly bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.